Olá, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu vim bater um papo com vocês hoje sobre uma palavra poderosa que está lá em Lucas 18. E o nome da minha mensagem hoje é Tomando uma Posição. Lucas 18 conta a história de uma viúva que tinha uma causa, um problema para resolver. E ela foi até um juiz mau para que ele resolvesse o problema dela. Vamos ler lá em Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu queria falar um pouquinho sobre essa parábola, que Jesus estava trazendo uma mensagem para o povo. E Jesus fazia muito isso, ele usava parábolas, histórias, para que ficasse fácil o entendimento da mensagem que ele queria trazer para o povo. E ele usou essa parábola contando a historinha dessa viúva que tinha um inimigo que a afligia de alguma forma. Não é específico qual era a causa dela, mas o fato é que aquilo afligia muito a vida dela e ela foi atrás do juiz, o juiz mau. O que me chama a atenção nessa história é que a viúva não perdeu tempo com aquele que a afligia. Ela foi direto naquele que poderia resolver o problema dela. Quantas vezes a gente perde tempo tentando resolver algo que com as nossas próprias mãos a gente não vai conseguir resolver, ao invés de ir atrás de quem pode resolver? Nessa história, a viúva tinha apenas um juiz mau para resolver o problema dela. Nós temos um pai. Nós temos um justo juiz que ama lutar as nossas lutas, que ama resolver nossos dilemas, que está sempre pronto a nos ouvir. Então que essa palavra possa nos ensinar a parar de perder tempo e se desgastar, perder energia e ânimo com a situação que a gente não pode resolver e ir atrás de quem pode resolver, que é o Senhor. Vejo também nessa história uma clara batalha espiritual. É exatamente o que acontece. Muitas vezes nos sentimos cansados, sobrecarregados, porque queremos resolver com as nossas próprias mãos. Não conseguimos entregar na mão do Senhor e deixar que o Senhor resolva a nossa situação. Porque muitas coisas não estão nas nossas mãos, não tem como a gente resolver. E a gente só se desgasta e perde tempo e se enfraquece. E muitas vezes enfraquece na fé por causa disso. Em Efésios 6:11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa armadura de Deus é a proteção que o Senhor disponibiliza para os seus, para que dessa forma a gente fique protegido para poder guerrear. De que forma a gente guerreia as nossas lutas? Orando, buscando a Deus, vivendo uma vida de santidade, se aprofundando na palavra de Deus. É dessa forma. E o Senhor nos reveste com a armadura dele para que essas setas malignas não consigam nos atingir. Amém? Nós temos que assumir uma posição e fazer como essa viúva que não
desfaleceu. Mesmo sabendo que aquele juiz era mau, ela insistiu, ela foi atrás, ela não descansou enquanto ele não resolveu a situação dela. E por que a gente que tem um pai amoroso, tem um Deus poderoso, onipresente, onisciente e onipotente, muitas vezes a gente desiste no meio do caminho, a gente não persiste na oração. O Senhor ama a nossa insistência. Não pense que você vai incomodar o Senhor com as suas orações. Não pense que você vai deixar o Senhor cansado de você. Muito pelo contrário, Ele ama ouvir a tua voz. Ele ama quando você o busca, porque isso mostra o quanto você tem fé, o quanto você crê, o quanto você confia que Ele pode todas as coisas, que Ele é o seu Pai, aquele que cuida de você. Em Provérbios 15:8, diz assim, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Está escrito aqui, Provérbios 15:8. O Senhor se agrada da sua oração, o Senhor se agrada da sua insistência, o Senhor se agrada da sua perseverança. De outra forma, o inimigo das nossas almas, que o tempo todo quer tirar a gente dessa posição firme de oração e de confiança, ele lança setas na nossa vida. Uma delas é a distração. Quantas vezes a gente se distrai com as coisas deste mundo, com essa vida passageira, com essa vida terrena aqui, que é limitada, e nos desviamos do foco. A tentação é uma outra estratégia do inimigo. Sabe aquele jeitinho? Vou dar um jeitinho para que as coisas aconteçam. Está demorando demais. Eu quero do meu jeito. Isso também nos tira da posição. E o desânimo, que na minha opinião, é o mais comum, é o desânimo. É a frustração, é a falta de olho no objetivo. É achar que Deus está demorando. Isso tudo mina nossa fé, isso tudo nos tira da posição de esperarmos em Deus. Em Salmo 141:2, o salmista diz assim, seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Eu venho te encorajar neste dia a permanecer na fé, permanecer na oração, clamar mesmo ao Senhor incessantemente, orai sem cessar, na confiança de que o nosso Deus nos ouve, de que o nosso Deus está atento às nossas orações. E como está aqui na sua palavra, que é fiel e verdadeira, Ele tem prazer nas nossas orações. Então eu venho aqui neste dia te encorajar a permanecer na oração, permanecer na fé, ter perseverança. Amém? Que Deus te abençoe e que você reflita nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e te ajude. Se você tem se sentido frustrado, se você tem se sentido desanimado com algo, que o Senhor renove as suas forças e que você use o exemplo dessa viúva aqui e permaneça e insista, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.